Marcos 5, capítulo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. E o 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzida é: menina, te digo, levanta-te. Amém? Estende suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã de uma forma plena, convicta, que a tua palavra vai e produz o fruto pelo qual ela está sendo pregada, Senhor. Que possa haver uma terra fértil para que esta palavra caia e produza, Senhor, grandes resultados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá, irmãos. Irmãos, não é por acaso que no mesmo capítulo há 3 histórias que parece ser diferente. E de fato é diferente, mas o destino vai ser uma única. Você vai entender. O que me encanta, irmãos, é descobrir esse Jesus que nos revela a todo momento, é o quanto ele se empenha, o quanto ele nos agracia com a sua graça. Porque em Marcos você vai perceber que Jesus ele está diante de uma grande multidão, aproximadamente 10.000 pessoas, aproximadamente, mais ou menos. E toda aquela multidão está eufórica com Jesus. Mas Jesus, irmão, ele para tudo, pega os seus discípulos, coloca dentro de um barco e dizemos: vamos atravessar o mar, porque precisamos chegar do outro lado. E o que mais me encanta, irmão, que Jesus vai fazer toda esta logística por causa de uma única vida. Irmão, para e pensa, Jesus vai deixar 10.000 pessoas de um lado para atravessar o mar, para chegar do outro lado por causa de uma única vida. Você já parou para pensar, irmão, quem faria isto? Irmão, quem tem 10.000 seguidores na sua rede social, se perder um seguidor, irmão, ele não vai sequer se importar, sim ou não? Agora Jesus, irmão, ele está aplicando aquilo que ele ensinava, porque em uma das suas parábolas, ele diz que havia um pastor que tinha 100 ovelhas, que quando chegou para apacentar as suas ovelhas, ele faz a recontagem e ali tinha 99. Ele sai com 100, mas quando ele volta tem 99. E a Bíblia diz que ele, então, deixando as 99, foi atrás daquela única ovelha. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou na parábola, agora ele está colocando em prática. Talvez quando ele coloca os discípulos dentro do mar e está indo em direção do outro lado, talvez os discípulos pensam: se ele está deixando 10.000 aqui, provavelmente lá do outro lado tem 20.000. E no meio do caminho a Bíblia vai narrar, irmão, que há um grande levante no meio do caminho, uma grande tempestade. E quando ele chega do outro lado, amados irmãos, a Bíblia vai dizer, na província dos Gadarenos, a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele encontra um homem possesso de espíritos imundos.
Então perceba, irmão, que Jesus está deixando 10.000 pessoas ali, cada um com os seus problemas, mas agora ele está deixando aquela grande multidão para encarar, confrontar do outro lado o mundo espiritual. A Bíblia diz assim: e chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, feridos e com pedras. Irmão, para e pensa. Quem é amarrado em corrente, irmão? Pessoas são amarradas em correntes? Então, para a sociedade do outro lado, aquele homem era um animal, uma besta fera, um incômodo. Olha onde ele habitava. A Bíblia diz que ele habitava em sepulcros. Em outros evangelhos, que ele morava no cemitério. Percebe que, de um lado, Jesus está descendo pessoas, sim, com seus problemas, mas provavelmente com as suas casas. Mas ele está atravessando o mar para encontrar um homem que não tinha morada e que a sua morada era num cemitério. Que quando encontrava alguém, esse alguém, para ajudar ele, acorrentava, aprisionava, colocava ele em grilhões, colocava ele em cadeias. E a Bíblia diz que, irmão, que aquele homem, por causa dos espíritos imundos que habitavam nele, ele quebrava, ele rompia. E a pergunta, irmão, que me pergunta é: o que Jesus viu naquele homem? E a resposta é a mesma coisa que ele viu em você e em mim. Você sabe o que ele viu em você, que você ainda não descobriu? É isso que eu me pergunto constantemente. Jesus, irmão, para ele, 10.000 ou um, irmão, para ele o amor é o mesmo. Irmão, para Deus, um avião, uma bicicleta é a mesma coisa, porque tudo é ferro. Por quê, irmão? Porque para Deus tudo para Deus, irmão, nada é impossível. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse: qual é o nome desse cidadão? Nem nome ele tinha, mas um dia ele tinha. Um dia ele tinha casa, um dia ele tinha família, um dia ele tinha um CPF, um RG, um dia ele tinha uma identidade, mas o tempo apagou. Perceba, amados irmãos, que a graça, ele vence todo o mal. E Jesus está chegando ali para vencer todo o mal que tinha na vida daquele homem. A graça, quando chega na minha e na tua vida, é para acabar com todo o mal que o mundo espiritual causava na tua e na minha vida. Por isso que hoje, irmão, o maligno, o inimigo da nossa alma, ele não pode prevalecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, porque quem reina lá é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu posso ouvir um amém? Ninguém queria estar com aquele homem. Porém, Jesus, irmão, não é gente, irmão. Ele é Deus. E aí, irmão, abre como é que dizem? Uma jurisprudência. Porque quando ninguém quer, quando ninguém deseja, quando ninguém mais acredita, a graça que vence todo o mal, começa a investir em alguém que não tem possibilidade alguma, e este alguém talvez seja você. Ninguém queria saber deste homem, irmão, quando ele chega com este homem está nu. E quando a Bíblia diz que Jesus está atravessando o mar, uma grande tempestade, e a Bíblia diz que já era o fim do dia, irmão, provavelmente Jesus chega do outro lado à noite.
E esse homem vivia gritando, rugindo os dentes. E provavelmente, irmão, ninguém andava para aqueles lados. Eu sou da roça. E havia encruzilhadas, às vezes, à noite, irmãos, que os antigos diziam à noite, você não pode passar por ali, porque coisas estranhas acontecem naquele lugar. E quantas vezes, irmão, nós éramos obrigados a passar por ali, irmão, e nós passávamos assim, ó. Deus nos guarde. Ai, Senhor. Ai, irmão, qualquer barulho estranho, sangue de Jesus. Então, provavelmente, quando Jesus planta o seu pé naquele devido lugar, irmão, estava deserto. E a Bíblia diz que de dia e de noite aquele homem gritava. Imagina que aquele homem começou a gritar, rugir. E quando Jesus chega ali, irmão, a Bíblia diz que aquele homem se prostra, aqueles demônios se prostram diante de Jesus e pedindo, tenha compaixão de nós. E a Bíblia diz que Jesus repreende aquele espírito imundo. E passa-se um tempo, um silêncio. Eu não sei, irmão, quanto tempo durou isto, mas a Bíblia diz que no verso 15, coloca o Marcos 5,15, por favor. E foram ter com Jesus, aquela província fica sabendo que algo aconteceu. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Presta muita atenção nesta palavra, irmão. Temeram. E foram ter com Jesus e viram Mas ele era endemoniado. Mas por que está classificando ele como um endemoniado? Não se escandaliza. Tem pessoas que olham para você e classificam o teu passado como o teu presente ainda. E o que tiveram a legião assentado, vês? Irmãos, aquele homem andava nu. E por que agora ele está vestido? Será que alguém foi comprar roupa? Será que alguém saiu de lá e foi numa loja comprar roupa? Não. Alguém dali, que estava com Jesus, tirou uma das suas vestimentas de reserva e deu para aquele homem. Todos nós temos uma vestimenta que podemos oferecer para o nosso próximo. Quando aquela multidão chega ali, irmãos, e olha para aquele homem, a Bíblia diz que eles ficam temeram. E aquela multidão, sabe o que eles fazem? Em vez de ficar contente, fala para Jesus ir embora. Perceba que Jesus deixa uma multidão que queria a presença dele, ele vai para um outro lado, e uma multidão que vê uma libertação, uma transformação, fala, vai embora daqui que nós não queremos você aqui. Irmão, Jesus só habita em lugares que ele é bem-vindo, e eu espero que esse ambiente que nós estamos, ele é bem-vindo, porque os lugares que não desejam ele se retira. Deixa eu te dizer, o seu lar é um ambiente onde ele é bem-vindo, ou ele é um ambiente onde ele é convidado a se retirar? A Bíblia diz que aquele homem, então, diz assim no verso 19, aquele homem, ele pede para andar com Jesus, e Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua... Irmãos, quantos anos ele está fora da sua casa? Se ele tem casa, ele tem família. Se ele tem casa, ele tem. Se ele é casado, eu não sei. Mas se ele fosse casado? Se ele fosse casado, ele tem filhos. Quanto tempo ele não via os filhos? Perceba, amados irmãos, que nessas 3 histórias, Jesus vai restaurar vidas, vai restaurar casa, vai restaurar a família.
Não é por acaso, irmão. Jesus fala assim: vai para a tua casa para os... Opa! Por um tempo, ele ficou sozinho, mas ele tinha os teus. Teus quem? Amigos? Esposa? Filhos? Eu não sei. Aldeia? Eu não sei. E anuncia com grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de... Irmãos, aprenda isso. Nós temos obrigação de anunciar e dizer que depois que nós temos encontro com Jesus, de anunciar as grandes coisas que Ele fez para mim e para você, e como Ele teve misericórdia de mim e de você. Porque se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos reconhecendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas e o que Ele fez por nós. A Bíblia diz que Jesus sai dali, atravessa o mar, para chegar lá uma grande tempestade. Para sair de lá não houve tempestade. E do outro lado havia uma grande multidão esperando Jesus. E quando chega ali, irmão, a Bíblia diz que um príncipe chamado Jairo, da sinagoga, vai até ele e se prostra-se a ele. E dizendo assim, e rogava muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha ali e impõe as mãos para que sara e viva. Irmãos, para ser príncipe da sinagoga, ajuntava-se 12 anciões, os mais velhos da sinagoga. E o mais velho, ficava à frente. Então perceba que Jesus está diante de um ancião, que tem uma única filha, o qual a Bíblia diz 12 anos. Então perceba, irmão, que aquela menina já é um fruto de um milagre. E deixa eu te dizer, tudo aquilo que é fruto de milagre na tua vida diante de Jesus não perece. Não, irmão, você está dormindo. Tudo aquilo que é promessa na presença de Jesus não perece. É interessante que Jairo chega e fala assim: vem até a minha casa. Ele poderia ser igual aquele centurião, dizendo: Senhor, roga uma única palavra, Senhor, e eu sei que o milagre vai ser liberado. Mas ele roga: vai até a minha casa. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus, e no meio da multidão, uma mulher. A Bíblia diz que uma mulher, no verso 30, por gentileza, toca em Jesus. E aí no 30, 31, 32 diz assim: e logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Perceba que um dos discípulos de Jesus vai indagar e dizer: Senhor, como assim? Todo mundo está tocando no Senhor. Só que, irmão, aqui que está algo interessante. Não basta eu e você tocar nele sem tirar dele aquilo que ele pode nos dar. O quê? Virtude. A multidão está tocando em Jesus, mas nada está acontecendo. Mas quando alguém toca em Jesus diferente, algo dele sai. E a pergunta é: quando você toca nele, algo sai ou tudo permanece normal? Irmão, quantos doentes tinha ali naquela multidão? Quantos problemas tinha ali naquela multidão e nada aconteceu? Aí no verso 31, é aquilo que eu disse. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizeram. Ele ele começa a observar. Ele disse assim: quem me tocou? Ele estava dizendo em outras palavras, irmãos, o problema não é tocar em mim. O problema, mas o que eu quero é solucionar quem foi capaz de tocar em mim e eu corresponder imediatamente. Porque, irmão, você pode entrar aqui e oferecer o seu culto ao Senhor, mas se nada vir, irmão, da parte do Senhor
para a tua vida, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas se você veio aqui cultuar Ele e algo do trono corresponder sobre a tua vida, algo sobrenatural vai acontecer. O 33 diz assim, então a... 33, então diz, então a... Qual é o nome dela? Jesus vai no sepulcro salvar um homem que não tem nome. No meio tem um homem que agora tem nome, Jairo. Mas anda mais um pouco uma mulher que não tem nome. Irmãos, a graça ela refaz. Por quê? Porque ela não faz acepção de pessoa. Então, a Bíblia diz assim, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, o que aconteceu com aquele povo quando viu o gadareno liberto? Tremeram. E agora? Como que está a mulher? Irmão, quando Deus faz, irmão, quando Deus opera, irmão, nós ficamos abismados com aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá na província, aqueles demônios, aquele homem possesso, dobrou-se aos pés de Jesus. Quando a multidão chegou, aquele homem estava assentado, ou seja, prostrado aos pés de Jesus. Quando Jesus chega do outro lado, Jairo se prostra aos pés de Jesus. Quando essa mulher recebe a cura, o que acontece com esta mulher? Ela se prostra aos pés de Jesus. Você entendeu? Você entendeu ou você está dormindo? Quer milagre? Quer milagre? Qual é a senha? Prostra-se aos pés do Senhor. Ah, eu não me prostro, mas você se prostra diante de tantas outras dificuldades, irmãos. Sabe qual é a idolatria dos dias de hoje? É você se prostrar diante de uma situação, se queixando e dizendo que o Senhor não pode fazer na tua vida. Então, quando eu me prostro diante de uma situação, e eu deixo aquela situação me dar por vencido, eu estou dizendo que aquela situação é maior do que o Deus o qual eu sirvo. Então, quando aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, ela está dizendo, o Senhor é maior que toda a provação que eu passei até hoje. E a Bíblia diz que era 12 anos. Irmão, imagine 12 anos, como que esta mulher era? Qual era o aspecto desta mulher? Sabe o que eu acho encantador aqui, irmão? Que a Bíblia diz que então uma mulher... Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, filha, a tua fé... O 34, coloca o 34 aí para mim, por favor. O que está dito? Está escrito ali, irmãos? E disse-lhe, o quê? Espera aí, o narrador está dizendo que é uma? Não. O narrador está dizendo que ela é uma? Jesus está dizendo que ela é? Anteriormente dizia que o camarada liberto era um endemoniado. Novamente, estão classificando ela como ela era vista. E a Bíblia diz, então Jesus diz assim, e disse-lhe, filha, a tua fé te... Pega isso, irmão, pega isso. Fé tem que gerar em nós salvação. A fé não tem que gerar em nós só provisão. A fé tem que gerar em nós salvação. A fé que eu e você temos que ter na nossa caminhada tem que gerar em nós convicção da nossa salvação. E a pergunta é, você sabe que os passos que você está trilhando estão te levando para a salvação? Se não, repense. Porque antes de curar, o Senhor quer salvar, irmãos.
A tua fé te salvou, vai, hein? A fé que gera salvação, gera paz. Pastor, eu estou aqui, eu não estou em paz. Algo está errado na sua fé. E ser curada desse teu mal. Perceba, irmão, que então Jesus, agora ela vai voltar para onde? Põe o próximo versículo, deixa eu ver o 35. Não vai chegar aí, peraí. Irmão, esta mulher, a Bíblia não fala qual é a idade dela, amém? Mas vamos imaginar, e se ela fosse casada? E se ela tivesse filhos? Para onde ela voltou depois que ela foi curada? Imagine se ela fosse casada. Se ela saiu de casa, vamos conjecturar, irmão. Filho ou filha tinha 10 anos. Quando ela volta, tem quantos anos? Não, irmãos, me ajude. Quantos anos? Quantos? Ixi, só um, irmão. Faltou na aula de matemática, né? Ficava colando, né, irmão? Quantos anos? Vamos citar, 22, vai. Vamos ajudar você. Quando ela chegasse no portão da sua casa, pedisse para abrir, o filho iria reconhecer ela? Ela iria reconhecer o filho ou a filha? Por quê, irmão? Porque a graça refaz. E a graça nos gera surpresa. 12 anos depois, irmão, ela volta para casa. O endemoniado de Gadara, que ficou liberto, voltou para casa e para os teus. Esta mulher está sendo purificada, curada, está voltando para sua casa, para os teus. Irmão, por quê? Porque a graça vence todo o mal e a graça refaz todo tempo perdido. E aí, irmão, perceba que tem a terceira pessoa aqui, que é Jairo. Jairo está vendo todo o milagre. Olha o 35, irmão. Estando ele ainda falando, quem estava falando? Jesus. Jesus estava falando, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Jesus estava falando isso, chegaram algum dos principais da sinagoga. Um desses principais da sinagoga, lembra dos 12 lá que eu falei para você? Então, um dos 11 dos conselhos chegou até Jairo e disse: a tua filha está, para que enfadais mais o mestre? Quando você anda com Jesus, quais as vozes que você ouve? Quais as vozes que você ouve e se posiciona? Porque Jairo está com Jesus. Porém, uma notícia negativa chegou até ele. Ou seja, podemos estar com Jesus, andar com Jesus, chamar ele para ir para a nossa casa, mas isso não nos impede de ouvir palavras negativas. Jairo foi até Jesus para que Jesus fosse socorrer a sua filha, sim ou não? No meio do caminho, o que aconteceu? Qual é a notícia que chega até Jairo? Em outras palavras, Jairo, você perdeu tempo indo até Jesus, porque ele não pôde fazer nada por você. E talvez você está aqui e alguém está dizendo: o que você está indo, o que você está fazendo, e porque você está com Jesus, porque nada está acontecendo. Qual é a voz que você tem ouvido? A voz que gera vida ou a voz que gera morte? Porque, irmão, a voz que gera vida me dá a certeza que diante dele nada é impossível. Vamos ler rapidamente do 36 ao 40, por gentileza.
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, quais palavras Jesus ouviu? Jairo, não importune mais ou menos, porque a sua filha morreu. Deixa eu te dizer algo. As notícias ruins que te afrontam, o Senhor também ouve. As notícias ruins que afronta é as mesmas que o Senhor também ouve. Deixa eu te dizer, irmão, às vezes o Senhor nos livra de situações e de lugares que eu e você não estava presente, mas Ele estava presente e Ele ouviu e preferiu tirar eu e você daquele ambiente e nós não entendemos. Amém? A graça, irmão, ela sustenta. É interessante que esta palavra, não temas, está registrado 365 vezes na Bíblia. Quantas vezes? Quantos dias tem um ano? Ou seja, todo dia o Senhor, Ele fala para mim e para você, não. Pastor, e quando é ano bissexto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor me sustenta. Ou seja, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê, irmão? Porque, irmão, todos os dias, o Eterno, aquele que nos concede a graça, está dizendo, não temas. E se você entrou aqui nesta manhã aflito, a palavra é, não temas. Aí agora o Senhor é radical, irmão. Ele deixa uma multidão, atravessa o mar, faz o milagre, encontra uma grande multidão, e ele deixa a grande multidão, agora ele atravessa o mar e está diante de uma grande multidão. Só que ele é radical. No 37 ele fala assim, e não permitiu que alguém o seguisse. Eu disse aqui na oração, eu vou voltar a dizer. O Senhor não se impressiona com multidão. Eu sim, você sim. Resultado significa multidão. E o Senhor nunca se importou com multidão. Agora ele está dizendo para a multidão, eu não quero que ninguém mais me segue. Ele disse assim, e agora eu só quero que venha comigo. No 37, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Irmão, isso aqui é uma arte de metanoia, de mentalidade. Se você andar com homem, se você andar com 5 homens e mulher de Deus, você será o 6º homem e mulher de Deus. Se você andar com 5 homens e mulheres que oram, você será o 6º. Se você andar com 5 empreendedores, você será o 6º. Mas se você andar com 5 fracassados, você será o Senhor fala, eu só quero que anda comigo quem acredita em milagre. Vem cá, Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas... Ou 40. E riram-se. Perceba que tem uma pequena multidão na casa de Jairo. Chorando e se lamentando, mas não se importando com o sentimento dele. Tem pessoas que choram com você e lamentam, mas deixa eu te dizer, mas não se importa com você. Ah, pastor, irmão, eu estou sendo muito sincero para você não se frustrar. Aí a Bíblia diz então, tendo feito, sai, ou seja, o Senhor falou assim, ó, sai todo mundo. Tomou consigo o pai e a mãe. Agora Jesus fala assim, ó, eu estou com Pedro, Tiago e João. Pai e mãe, você crê? Você acredita? Entra. E entrou onde a menina estava deitada. Irmãos, quando Jesus chega ali, qual é o estado daquela menina? Qual é o estado daquela menina? Quem morre vai para onde? Irmão, vamos interagir. Quem morre vai para onde?
Jesus estava vindo da onde? Irmãos, você está aqui comigo? Vamos interagir. Depois na gravação fica até feio. Jesus está vindo da onde? Vamos lá, Jesus está vindo do cemitério. Jesus está vindo do? Aquela menina vai para onde? Você acha que se ele está vindo do cemitério, ele vai mandar alguém para o cemitério? Você está chegando aqui achando que os teus planos, os teus projetos e as tuas promessas vão para o cemitério diante dele? Se ele já venceu a morte, se ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele governa, você acha que ele vai permitir novamente ser lançado para lá, irmão? Se ele veio do cemitério, ele vai mandar alguém para o cemitério? Jesus encontra 3 vezes, irmão, com a morte. E as 3 vezes ele lhe deu vida. As 3 mortes que deu de frente com Jesus, Jesus devolveu vida. Por isso que ele morre primeiro na cruz, irmãos. Por quê? Já pensou se o homem da direita morre, ele fala, ressuscita? Já pensou se o homem da esquerda morre primeiro, que ele fala, ressuscita? Por isso que ele morre primeiro. Ele foi até a casa de Jairo. Casa significa projeto. Quando ele libertou o endemoniado, ele mandou aquele gadareno para onde? Para casa. Quando aquela mulher é purificada, ela volta para... E Jesus agora está Quando ele está na casa, o sobrenatural acontece. E que ele possa estar na tua e na minha casa, para que o nome dele venha a ser glorificado. Você pode aplaudir o Senhor? Ele entra no quarto, ele fecha a porta. Nem toda porta fechada significa que Deus não está agindo. Ele fecha a porta. Quando Jesus mandou orar, o que ele falou? Entra no seu aposento e... Quando aquela mulher foi multiplicar o azeite ali, diante da palavra de Eliseu, ela entrou na casa, e qual era a ordem do profeta? Fecha. Nem toda porta fechada, irmão, significa que Deus não vai fazer, mas tem coisas que a porta precisa estar fechada, para que os de fora não vejam o que Deus está fazendo na tua vida. Por quê? Porque nem tudo que dói, irmão, é perda, às vezes é poda. Eu não sei se você já trabalhou com jardinagem, mas há um período que a árvore ela precisa ser apodada. Para quê? Para que ela possa se sustentar e os próximos frutos possam ser bem mais carregados aquele pé. Então, às vezes, Deus nos poda e nós estamos achando que Ele está acabando com nós. Mas Ele só está te dizendo, eu estou te fortalecendo para a próxima lavoura. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que é traduzido é menina, te digo, levanta-te. O 42 diz assim, e logo a menina se levantou e ia. Jesus chega diante dela, ela está prostrada naquela cama. Quando Jesus chega diante daquele endemoniado, ele está prostrado diante daquela situação. Quando Jesus chega diante daquela mulher, ela está caindo, tocando, andando, mas tocando nas vestes dele, caindo. E ele pede para ela se levantar, como aquele jovem se levantou, e agora ele está repetindo para aquela menina que está dormindo. Levanta, e quando ela levantou, ela começou a andar, porque tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida precisa ter movimento. Precisa ter vida. E pois já tinha 12 anos. Olha o que acontece aqui. Qual é essa? E assombraram-se com grande. De novo, irmão. Todo mundo fica assombrado. E deixa eu te dizer, não se assombra com aquilo que o Senhor vai fazer na tua e na minha vida. Para a gente orar, irmãos. O que tem em comum nessas 3 passagens? Resumidamente,
para você entender. O homem e a mulher não têm nome, porém Jairo tem. Mas o Deus que nos serve, irmão, ele não faz acepção de pessoa. Você pode ser rico ou pobre. Você pode ter status ou não status. Mas a graça nos alcança. A Bíblia diz, irmão, Jairo, aquele homem e aquela mulher se prostrou para adorar e para agradecer. Aquele homem, o gadareno, e aquela mulher estavam sem família e sem casa. Jairo tinha família, tinha casa, mas havia morte. A morte não estava com aquele homem, com aquela mulher. Mas havia ausência de casa. Talvez você tenha casa, mas há morte. Talvez você está na casa e não há morte, mas não tem vida fora. Amém? Jairo estava em casa, porém quase no fim. Algo que aqueles dois já não tinham mais. O quê? O fim, por quê? Porque já havia padecido muito tempo. Aquele homem estava com um problema espiritual. Irmão, quando o reino de Deus é anunciado, a primeira coisa que Deus delega é a autoridade no mundo espiritual. Então, por isso que Jesus agora implanta o reino naquela província. Ele estabelece o reino. Ele vence o mundo espiritual. Depois, quando ele chega diante daquela mulher, ele vence o mundo agora físico, porque aquela mulher está enferma. E depois, quando ele chega na casa de Jairo, ele vence aquilo que nós iremos vencer, a morte. Só para estabelecer que ele tem poder no céu e na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque ele é Senhor. Só que antes disso, ele acalma a tempestade para dizer que ele tem toda a autoridade e poder sobre a natureza. Então perceba, irmão, que no mesmo capítulo, você vai ver Jesus tendo poder sobre a natureza. Você vai ver Jesus tendo autoridade sobre o mundo espiritual. Você vai ver Jesus tendo poder e autoridade sobre o corpo físico. E Jesus vai ter autoridade sobre a morte. Irmãos, isso é muito rico. Nas 3 passagens, a Bíblia diz que todos ficaram assombrados no que Jesus fez. Aquele homem voltou liberto para sua casa. Aquela mulher voltou curado para sua casa. E Jairo voltou para sua casa e a filha ficou sarada. Ou seja, irmão, aonde Jesus se encontra com alguém, algo sobrenatural acontece. Se coloca de pé, por gentileza. Três vidas, 3 projetos e um único destino. Tanto aquele homem, tanto como aquela mulher, estavam fardados ao fracasso. Até que Jesus chegou. É interessante, irmão, que Jairo e a mulher ouviu falar de Jesus. Mas aquele gadareno nunca ouviu falar de Jesus. E o primeiro a socorrer nessa história, irmão, é aquele a quem nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Ele faz tanto naquele que conhece, tanto naquele que não conhece. Por quê? Porque ele é a graça. Os 3, irmão, tinham projetos. Por quê? Sonhos e propósito. Os 3 tinham projeto, sonhos e propósito. E os 3 tinham um único destino. O quê? Fracasso. Até que Jesus chegou. Quando ele chega, irmão, ele restaura os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos propósitos.
Feche os teus olhos por um momento. Se você entrou aqui, você está atravessando por uma tempestade. Acalma o teu coração, porque ele repreendeu o vento. Depois ele acalmou o mar, as ondas do mar que avançava contra o barco. Eu não sei quais são as investidas, mas se aplica que essa tempestade foi uma tempestade no mundo espiritual. Deixa eu te dizer, todas as vezes que algo da parte de Deus está para acontecer, há uma manifestação no mundo espiritual para tirar a sua paz, para te abalar e para dizer que não vai acontecer. Mas permanece firme, porque depois da tempestade vem a bonança. Se você está atravessando uma tempestade, é porque após essa tempestade algo da parte de Deus vai acontecer. Permanece firme e não se abala, porque o barco que Jesus está não afunda, mas as ondas atacam, o vento sacode, mas ele não afunda. O barco que Jesus está vai providenciar medos e incerteza, mas uma segurança que a qualquer momento ele vai despertar e ele vai acalmar essa tempestade, ele vai acalmar este vento e você vai chegar do outro lado, porque ele está nesta embarcação. A graça vence, a graça refaz e a graça sustenta. Feche os teus olhos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor,
Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tua presença me sustenta. Ele é o único que pode acalmar essa tempestade. Que se levante. Essas ondas gigantes que têm se levantado. Ele é o único que pode gerar paz no mundo espiritual. Toda afronta, todo ataque, toda cilada, toda ferramenta. Ele é o único. Ele é o único que pode nos curar nesse presente momento desta enfermidade, dessa doença psicossomática, desta dor na alma e no espírito. Ele é o único. Ele é o único que é capaz de trazer vida para aqueles planos e projetos que já está no sepulcro em direção ao cemitério, porque Ele é o único. Ele pode todas as coisas. E Ele te trouxe aqui nesta manhã só para te lembrar disso, só para que você venha descansar nele, para que você venha depositar nele esta fé que gera salvação. Ah, Senhor, o que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a Tua graça? Ah, Senhor, o que seria de nós se nós não estivesse encontrado, Senhor? Porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor veio buscar aquilo que estava perdido, Senhor. A Bíblia relata, Senhor, que nós éramos inimigos do Deus eterno. Ah, Senhor, nós éramos inimigos, nós tínhamos uma inimizade, mas através do Teu amor, através da Tua graça, nós nos tornamos amigos do Deus eterno. Ah, Papai, imagine, Senhor, quem será, quais são as consequências daqueles que são inimigos do eterno, Senhor? Ah, Papai, se não é a Tua graça. Ah, Senhor, assim como aquele homem que vivia, Senhor, endemoniada, assim como aquela mulher que vivia enferma, assim como aquele homem chamado Jairo teve um encontro, Senhor. Todos nós temos uma história aqui, e que se não fosse o Senhor intervir, Senhor, nós estaríamos, Senhor, na miséria, nós estaríamos, ó Pai, na desgraça. Mas que bom, Senhor, que bom que o Senhor não faz acepção de pessoa, que bom que o Senhor nos ama, e todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de nos rendermos a Ti e contemplamos a Tua grandeza, contemplamos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe cada vida aqui nesta manhã, Senhor. Transforma os nossos lares, as nossas casas e as nossas vidas. Repreende agora todo o mal que está atuando no mundo espiritual, como foi na vida daquele jovem, Senhor. Repreende agora toda enfermidade no nosso corpo, como o Senhor repreendeu aquela enfermidade no corpo daquela mulher. E repreende agora todo espírito de morte, Senhor, que tem rondado as nossas vidas, contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos, contra as nossas promessas. Repreende agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Fique com esta palavra. Se você puder, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom. Coloca a mão no teu coração. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Senhor, nós consagramos dízimos e oferta nesta casa de oração, Senhor, que tem sido trazido, que tem havido contribuição, Senhor, para mantimento e sustento. Senhor, muito obrigado por cada vida que tem entendido esse propósito de contribuir, Senhor, nesta casa de oração, para que possa haver mantimento e sustento. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho
Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja convosco todos os dias. Se você puder, aplauda o Senhor, cumprimenta esta pessoa e vai na paz em nome de Jesus.